Olá, sétimo ano, continuando nosso estudo sobre o Renascimento. Hoje nós vamos estudar sobre a Península Itálica. Por que a Península Itálica é importante para o estudo do Renascimento? Porque foi lá que tudo começou, né? Então, e o que é a Península Itálica? Nós estudamos aqui já o que é uma península, né? No ano passado nós estudamos. É um território que ele é quase todo cercado por água, apenas uma ligação por terra, né? Podemos dizer assim, são 3 lados cercados por água, um cercado por terra, supondo que o território tenha 4 lados, né? Diferente de uma ilha que é todo cercado por terra, por água, e de um continente que é todo cercado por terra. Então nós estudamos já algumas penínsulas famosas, né? Nós estudamos, por exemplo, a Península Itálica, a Península Balcânica, onde hoje é a Grécia, né? Nós estudamos a Península Ibérica, onde hoje é Espanha, Portugal e França. Nós estudamos a Península Arábica, né? Onde hoje é a Arábia Saudita, e a Península Itálica, que é importante para esse nosso estudo, que é aquela parte lá do continente europeu que parece uma bota. Né? Se você olhar lá no continente europeu, a Península Itálica parece uma bota. Você vai falar, mas aquilo lá não é a Itália? Por que nós chamamos de Itália e não de Península, ao invés de chamar de Península Itálica, não chamamos diretamente de Itália? Porque Itália só passou a ser chamada de Itália bem recente, porque até pouco tempo atrás eram diversos reinos que formavam a Península Itálica. Tá? Então, por isso a gente opta por usar esse conceito histórico, né, para a gente não passar o carro na frente dos bois. Então, é só você olhar para o mapa da Europa e ver lá aquele pedacinho de mapa que parece uma bota, né? Essa é a Península Itálica. O Renascimento começou lá, né? Agora, a pergunta, ou aliás, aquilo que deve ficar bem gravado na nossa cabeça é por que o Renascimento começou na Península Itálica. Então, nós estudamos isso e vamos revisar. O que nós tivemos lá na crise do século XIV, aliás, antes da crise do século XIV? O que nós tivemos como característica social da Europa? Nós tivemos o desenvolvimento do comércio. E o ressurgimento das cidades. Então, nós tivemos o desenvolvimento do comércio e o ressurgimento das cidades, né, que nós observamos lá no século XII, XIII, um pouquinho do século XIV e com mais força no século XV. E algumas cidades se destacaram nesse processo. E que cidades eram essas? Né? A cidade de Gênova, a cidade de Veneza, a cidade de Milão e a cidade de Florença. Então, Gênova, Veneza, Milão, Florença. Essas 4 cidades foram cidades que se destacaram nesse ressurgimento. E essas 4 cidades estão na Península Itálica. E por que foram essas 4 cidades que se desenvolveram mais do que outras e mais do que outras regiões? Porque a Península Itálica, ela está bem no meio do mar Mediterrâneo. Ou seja, eram cidades que faziam uma ligação entre o Oriente, que nós estudamos lá, quando nós estudamos os árabes, né, nós vimos que eram povos comerciais, né, e eles vendiam diversos produtos que interessavam aos europeus, das outras regiões da Europa. Né? Então essas cidades ficavam no meio do caminho, entre os árabes e o resto da Europa. Então, como estavam, né, numa península, era uma ligação via mar. Né? Então, se você vinha pelo mar
lá da Península Arábica para poder vender seus produtos na Europa, você tinha que necessariamente parar nessas cidades. Por isso elas se desenvolveram mais do que as outras, elas cresceram mais do que as outras. Naquele tempo eram as cidades mais importantes, né? Então, o Renascimento começou aqui. Com esse processo de crescimento dessas cidades, do desenvolvimento do comércio nessas cidades, surgiu uma figura, aliás, uma nova classe social, a chamada classe burguesa, que nós estudamos também no ano passado, né? O que era a classe burguesa? A classe burguesa eram aquelas pessoas que foram fixando suas moradas ao redor dos burgos. E o que eram os burgos? Eram os castelos medievais, né? E nesses castelos medievais as pessoas iam morando ali ao redor dos castelos para poder ter a proteção, né, das muralhas do castelo durante as invasões bárbaras, né? Essas pessoas que moravam nessa região chamada Burgo, é o nome do castelo, né, eram chamados de burgueses. E eles desenvolveram o comércio. Então, por isso, com o ressurgimento do comércio, desenvolvimento do comércio e o ressurgimento dessas cidades, alcança um poder econômico a classe burguesa, que eram aqueles comerciantes, né? Então, a classe burguesa era uma classe de comerciantes e artesãos. Como nós estamos tendo um desenvolvimento do comércio, quem é que vai se destacar? O comerciante. Só que o que acontecia? Os comerciantes, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham prestígio social e nem participação política. O prestígio social ainda estava com os nobres, que sempre olhavam para os burgueses como uma segunda classe, como uma classe social inferior. Então eu tinha a nobreza e eu tinha os burgueses. Os burgueses eram sempre uma classe inferior. Quem tinha prestígio social e quem tinha poder político de fato eram os nobres e não os burgueses. Sendo que os burgueses eram a maioria da população e os burgueses eram quem tinha dinheiro, muito mais do que os nobres. Quem que são os nobres aqui nesse período? Nós estamos falando aqui de século XV, século XIV e XV. Quem que eram os burgueses? Aliás, quem que eram os nobres nesse período? Eram os antigos senhores feudais, os antigos proprietários de terra. Tinham poder político, tinham prestígio social, mas quem tinha realmente dinheiro eram os burgueses. E os burgueses queriam alcançar esse prestígio social que os nobres tinham. E como é que os burgueses pensaram em alcançar esse prestígio social? Através de uma figura chamada de mecenas. Quem que eram os mecenas? Os mecenas eram burgueses que financiavam artistas e cientistas desse período, né? Sobretudo artistas. Os mecenas, como eles tinham dinheiro, eles queriam um prestígio social, eles financiavam artistas. Por exemplo, eu tenho lá minha família é uma família burguesa, não é uma família nobre. Então, o que eu vou fazer para alcançar prestígio? Eu vou contratar um pintor famoso e vou pagar ele para pintar a minha família num quadro. Ou eu vou construir um museu e vou reunir todos os artistas e dar a eles a possibilidade de expor ali as suas obras. Ou eu vou construir uma universidade e vou financiar pesquisas científicas. Então essa foi a forma que os burgueses, chamados mecenas, encontraram para alcançar o prestígio social e o poder político que até então somente os nobres tinham. Tá certo? Então por isso que o Renascimento começou em Gênova, Veneza, Milão, Florença, porque era nessa cidade que tinham mais burgueses
eram nessas cidades que tinham mais mecenas e então financiavam mais o trabalho dos artistas, dos cientistas, dos escritores, dos filósofos, né? Então, para fazer filosofia, arte, ciência, tudo, você tem que ter alguém que financie o seu trabalho. Quem fazia isso eram os burgueses dessas cidades que estavam na Península Itálica. Essa foi a principal razão do Renascimento ter começado na Península Itálica. Mas há uma segunda razão. Para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, há uma segunda razão. Por que não começou, por exemplo, na França? Aí eu já disse lá no vídeo anterior. Como é que estava a França no século XIV? Em guerra com a Inglaterra. Então, na França, não poderia surgir o Renascimento. Por que não surgiu em Portugal e Espanha? Porque no século XIV, XV e XVI, Portugal e Espanha estavam mais preocupados em expandir o seu comércio, investindo em navegações. Portugal e Espanha estavam investindo em navegações, tanto é que descobriram a América, descobriram o Brasil, descobriram uma rota para a Índia, né? Por que não se desenvolveu na Alemanha? A Alemanha era um conjunto de pequenos reinos chamados de ducados, ainda não havia se unificado como uma nação, como um reino. Por que não se desenvolveu na Inglaterra? Porque a Inglaterra estava em guerra com a França, né? Então, por conta dessas guerras, a guerra entre a França e a Inglaterra, porque Espanha e Portugal estavam mais preocupados com as navegações, a Alemanha era, na verdade, um grande número de pequenos reinos chamados de ducados. Por conta disso também a Itália saiu na frente, ou a Península Itálica saiu na frente e foi lá que surgiu e se desenvolveu o Renascimento, que posteriormente se espalhou para esses outros países, né, mas começou na Península Itálica. E assim concluímos mais esta aula.